Para que utilizamos os bloqueadores, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo para te explicar de uma forma simples e clara para que se utiliza esse tal desses bloqueadores que muito se fala quando a gente está trabalhando com steel frame, tá? Então aqui você vai entender de uma forma bem simples por que a gente utiliza esses perfis aqui, ó, na horizontal, tá? Então quando se fala principalmente em painéis, né, as paredes de certa forma do steel frame, a gente vê muito vídeo por aí, né, do pessoal explicando como que se executa, como é o processo executivo, e muitas vezes se cita muito sobre o tal dos bloqueadores. Só que o pessoal não explica, né, a funcionalidade, para que serve, ou não explica de uma forma mais técnica, de uma forma que você entenda, né, você normalmente engenheiro ou arquiteto quer entender de uma forma mais técnica por que se necessita de utilizar esses bloqueadores, quais são os tipos de bloqueadores, né, que a gente pode trabalhar. Então, basicamente, pensa da seguinte forma comigo, tá? A gente tem um painel, correto, de steel frame, que seria uma parede, né, formada aí por perfis dobrados a frio, correto? E esses perfis normalmente eles estão solicitados de que forma? A compressão, tá? Então, nessa imagem ele simplifica muito claramente o que está acontecendo de uma forma de comportamento estrutural nesse painel. Então, esse painel é formado por quais perfis? Por montantes, né? Que são esses perfis aqui verticais, correto? Se a gente pensar nesse painel de uma forma estruturalmente falando, o que está acontecendo? As cargas do piso, a carga do telhado, a carga da cobertura, a carga da laje, não importa. Está vindo e está se apoiando, né, sobre esses montantes, que são esses perfis verticais. E esses montantes vão estar trabalhando normalmente, na grande maioria dos casos, a compressão. Tá? Então, esses montantes, pessoal, de certa forma, esses montantes aqui, ó, todas essas barras verticais, não é nada menos que pilares. Tá? Então, dentro do modelo estrutural, do modelo idealizado para uma estrutura em steel frame, os montantes são pilares. Tá? E é aí que entra a grande sacada dos bloqueadores e a sua importância. Se a gente analisar um painel, uma parede em steel frame sem bloqueadores, o que a gente tem? Os montantes, correto? O pé direito desse painel, de certa forma, tá? E sem nenhum bloqueador aqui no ponto intermediário. Quando essa carga de compressão estiver solicitando esses montantes, ou seja, esses pilares, né? Então vamos tratar como pilares. Então, quando esses pilares forem solicitados, o que vai acontecer? Lembra de resistência dos materiais? Que toda barra sujeita à compressão, a gente diz que ela está sujeita à instabilidade. Tá? Então, todo elemento que está sobre compressão, ele começa a ficar, né, a ter um comportamento de instabilidade. Tá? E esse comportamento de instabilidade normalmente vai fazer com que esse elemento tenha um fenômeno que a gente chama de flambagem, tá? Que seria essa flexão aqui lateral da peça. Tá? É a mesma coisa se você pegar aí uma régua, né? Então, se você pegar a régua e apertar essa régua, com certeza ela vai flambar lateralmente. Então é basicamente isso que acontece com os montantes, ou seja, os pilares desses painéis, tá? E quando não tem nenhum bloqueador aqui intermediário, tá? Então não tem nenhum bloqueador aqui, ó. Tá todo livre esse montante. O comprimento de flambagem dele vai ser basicamente a altura total aqui do painel. Então, é um comprimento normalmente muito alto, já que os perfis que a gente está trabalhando com esses montantes são perfis dobrados, são chapas finas, são perfis que não vai ter ali uma inércia muito elevada. Então, com isso, o fenômeno de flambagem vai ocorrer com muita facilidade em painéis onde não tem bloqueador. Então é por isso que não se deve nem pensar em utilizar painéis sem bloqueadores, tá? A não ser que esse painel não vá ter nenhuma função estrutural, mas não é o caso que a gente está estudando aqui. A gente está pensando em painéis de steel frame que vai ter funções estruturais, tá? Então é um, um- um- uma peça, de certa forma, um elemento estrutural que vai fazer o quê? Essa função de evitar que ocorra flambagens ou instabilidades nessa peça, tá? Aqui a gente tem uma imagem, não está com uma qualidade muito boa, mas é que eu peguei de uma outra referência, tá?
de modelos aqui de instabilidades que podem ocorrer ou modelos de flambagens que podem ocorrer em em um perfil do tipo C ou do tipo enrijecido, tá? Depende aí de qual que você está usando, se é um tipo U simples ou um tipo aí enrijecido. Você tem várias formas de flambagem, tá? Tem flambagens localizadas, flambagens distorcional, flambagem AC aqui, por exemplo, é uma flambagem global, né? Que é aquela que simplificaria aqui, ó, o que está ocorrendo nessa imagem. Mas nem sempre vai ocorrer essa flambagem global, né? Pode ocorrer uma flambagem mais localizada aqui, por exemplo. Então depende muito, tá? Do carregamento, depende da geometria do perfil que você está usando. Então, tem inúmeras variáveis que vai modificar a forma de ocorrer essas flambagens, essas instabilidades, tá? E qual que é a grande sacada do bloqueador? É a gente adicionar esses bloqueadores, tá? Em uma certa altura desse montante. Então, aqui nessa imagem, ele está na metade, né, da altura. Não quer dizer que vai ser sempre a metade. Se for um pé direito ou um painel muito elevado, você vai usar mais de um travamento aqui, mais de uma fileira de travamento, tá? Tanto é que tem literatura aí que a gente, né, é recomendado aí bloqueadores a cada 1,20 m no máximo da altura. Tem gente que já, né, eu já vi pessoal trabalhando com uma distância um pouco maior, mas o recomendável é aí 1,20 m, em torno disso. Então, se você tem uma parede de 3 metros, você vai ter 1,20 m, depois 2,40 m, né? E você vai ter que pelo menos ter duas fileiras de bloqueadores, tá certo? Então, pessoal, essa é a principal função do bloqueador, é fazer esse travamento. E quando ele é adicionado, perceba que se a gente for pensar nesse mesmo painel como do slide passado, agora a flambagem, o comprimento de flambagem, vamos chamar assim, vai ser metade da altura. Por quê? Porque ele vai estar travando aqui bem na metade. Então essa peça vai diminuir drasticamente a sua possibilidade, a sua instabilidade à flambagem, tá? Então só de você adicionar aqui na meia altura esses bloqueadores já está combatendo, ou seja, já está colocando um comprimento de flambagem, está reduzindo ele pela metade se você adicionou um travamento intermediário. Então, essa é a principal função do bloqueador, tá? Bom, quais os tipos de bloqueadores que a gente tem? O primeiro que eu posso trazer para vocês é o bloqueador aqui, onde a gente trabalha com um perfil aqui enrijecido, tá? Onde ele é encaixado nos montantes, furando aqui a alma deles, né? Então perceba, ó, que tem aqui o bloqueador, ele é um único perfil, tá? Ele é único ao longo de todo o painel. Então tem que se furar aqui a alma dele, certo? Então pega a alma dele e fura. É lógico que isso é feito normalmente numa máquina, né? Que vai fazer esse processo todo industrial e já encaixa ele dentro desses montantes. É um tipo de bloqueador que não é muito utilizado justamente pelo trabalho que dá para fazer esses cortes na alma, tá? Então, não é errado utilizar, mas é um pouco mais difícil de ser visto esse tipo de bloqueador. Qual é o mais comum que a gente vê por aí? Esses bloqueadores através de perfil U também enrijecido, tá? De perfil enrijecido, juntamente com fitas, tá? Então nessa imagem aqui ele simplifica de uma forma bem fácil, tá? Como que é feito essa montagem desses bloqueadores. E essas fitas, tá? Como que a gente dispõe isso? Essas fitas a gente tem que colocar elas normalmente dos dois lados, tá? Então você tem o painel, você adiciona né, faz essa fixação dessas fitas de ambos os lados, tá? Essas fitas elas têm que ter uma largura mínima aqui, né, de 38 metros, mas não 38 milímetros, né? Ou 38 3,8 centímetros, tá? E espessura mínima de 0,80 milímetros, tá certo? Aqui é o seguinte, as fitas em si, elas não vão garantir uma função de bloqueador efetivamente dizendo, né? Elas não vão, somente as fitas, elas não vão fazer esse papel de bloquear, ou seja, de travar esses montantes. E é por isso que a gente tem que utilizar junto com as fitas o perfil aqui, né, fazendo essa função de bloqueador. Só que
não é necessário utilizar o perfil em todos os vãos entre montantes, tá? A recomendação é que se faça essa fixação aqui de fita ao longo do painel inteiro, então a fita tem que ficar ao longo de todo o painel, correto? E o montante, né, esse perfil aqui, que como está sendo a função de bloqueador, ele faça a fixação nos montantes entre entre um montante e outro, no começo e no final do painel, ou a cada, no máximo, aí, 3,80 metros. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui esse painel aqui como exemplo, a gente passaria a fita aqui ao longo de todo o comprimento. Só que além da fita, eu vou representar aqui pela cor azul esse perfil fazendo esse travamento de bloqueador. Então aqui a gente colocaria um perfil com bloqueador e aqui na outra extremidade um outro perfil como bloqueador. Se caso este vão aqui, ó, for maior do que 3,60, na verdade é 3,60, tá? Então, se for maior do que 3,60, você adiciona mais um bloqueador aqui intermediário, tá? Então, essa é a forma que mais se utiliza esses bloqueadores. Ou o que o pessoal utiliza bastante também é nem utilizar a fita, utilizar somente os bloqueadores, só que em vez de fazer o encaixe deles somente dessa forma, né, que tem que cortar a alma do bloqueador e encaixar ele dentro dos montantes, fazer bloqueando, né, todos os montantes, só que dobrando aqui, ó, cortando as abas desse perfil e dobrando, tá? Só que aí tem que encaixar em todos os vãos para não utilizar a fita, tá certo? E aqui, é claro, quando você corta a aba aqui dos dois lados, esse perfil vai dobrar, tá? E aí você vai encaixar nessa posição e vai fazer a fixação aqui, tá? Então, é dessa forma que é feito a grande maioria dos casos da dos bloqueadores em painéis. Ou a utilização com fitas e bloqueadores, que aqui no caso eu estou chamando de fita, tá? Porque efetivamente ela não é assim, ela não é considerada um bloqueador. Ela vai fazer a função de ajudar nesse travamento, mas ela não é o bloqueador, tá? É chamado de fita mesmo. E, além da fita, utilizar o bloqueador. Ou se você não for utilizar a fita, como eu mencionei, utilizar os bloqueadores. Aí você tem que utilizar em todos os vãos, tá? Você não pode deixar nenhum vão. Se não tiver fita, você não pode deixar nenhum vão sem o travamento, tá certo? Além dos painéis, pessoal, a gente também tem que utilizar bloqueadores em pisos, tá? Então, quando a gente fala em pisos, a gente tem vigas, tá? Então, tem os perfis aqui na horizontal que a gente chama de vigas. Basicamente, são vigas que estão ali sustentando o piso, sustentando a cobertura da edificação. E quando a gente fala em viga, a gente tem um grande problema que se chama flambagem lateral com torção, tá? Que é um fenômeno que também vai gerar uma torção, uma flambagem junto, por isso que se chama flambagem lateral com torção, então é uma flambagem com torção, tá? E para isso aqui não vou entrar em detalhes, né, explicação sobre esse tipo de fenômeno de instabilidade, mas isso é muito comum em vigas. Então, para inibir que ocorra esse tipo de instabilidade, tem que se utilizar bloqueadores também nos pisos, tá? Então, os bloqueadores nos pisos, eles são feitos também com perfis, com os mesmos perfis que são utilizados na própria viga. Então, você vem entre uma viga e outra e encaixa aqui esses bloqueadores, tá? E esses bloqueadores, eles podem ser mesclados junto com fitas, tá? Então, se passa aqui uma fita, tá? E esses bloqueadores têm que estar, assim como nos painéis, aqui também nos pisos, eles têm que estar no começo, nas extremidades desses pisos, ou seja, no primeiro montante e lá no último montante do piso. E se for necessário, se tiver mais do que 3,60 metros de espaçamento entre um e outro, você adicionar esses bloqueadores intermediários. E na mesma direção, aqui no mesmo eixo onde está o bloqueador, você passar essa fita para auxiliar nesse travamento. Para a gente finalizar, eu tenho aqui, né, um painel para simplificar, né, a importância do bloqueador. Então aqui eu modelei um painel super simples, né, com
montantes aqui, ó, a cada 60 centímetros, né? Então a modulação que foi de 600 milímetros, tá? Então aonde está vermelho aqui são os montantes, tá? Neste primeiro caso está sem bloqueador nenhum intermediário. Quando eu peço para se calcular essa estrutura, tá? O que acontece é que a gente tem um erro aqui, ó, nenhum montante está passando justamente por quê? Pelo índice de esbeltez está muito grande. Ou seja, se a gente for ver o índice de esbeltez, olha aqui, ó, tá dando um índice muito elevado, tá dando 242, que é maior do que o limite que a gente tem permitido por norma, que é 200, tá? Então, qual que é a grande sacada do bloqueador? É a gente vir aqui nesses painéis, né? E aqui a gente vai inserir um bloqueador num ponto intermediário. Então, aqui esse painel tem 3 metros de altura. Então, eu vou colocar um bloqueador a 1,5 m, tá? E vou travar aqui esses montantes, tá certo? Aqui eu fiz o travamento, tá? Só vou girar esse perfil aqui. No caso, não vai fazer diferença, mas eu vou colocar ele para baixo, tá? Então aqui olhando o 3D para ficar mais simples, agora eu travei esses montantes, ó, com esses seriam os bloqueadores, né? Aqui no caso ele está representando uma fita, aqui no caso ele tá como se fosse aquele perfil o perfil enrijecido ou um perfil o simples passando de fora a fora, né? Mas aqui se fosse fita também não teria a mesma função, tá certo? Aqui, quando eu peço para ele calcular já com esses bloqueadores, o que acontece é que ele deixa de ter problema com flambagem, né? Então, se a gente for olhar no índice de Biotez, era 240 lá, 242. Então, caiu o quê? Pela metade aqui, ó, tá? Foi para 121, justamente porque o nosso lambda, né? O nosso comprimento de flambagem reduziu aqui, ó, para 1,5 m. Antes era 3 metros. Com isso, o nosso índice de desbiotez caiu pela metade, tá certo? Aqui no caso, o software acabou calculando o índice de desbiotez na outra direção errado, né? Ele calculou também como 1,5 m, mas na outra direção aqui, ó, fora do plano, tá? É 3 metros, porque esse bloqueador, ele só está travando o nosso painel, tá? Aqui no plano, né, que ele está sendo aplicado. Então, no outro lado, fora do plano aqui, tá? Então, fora do plano, não há essa contenção, tá certo? Só que normalmente fora do plano a gente não tem esse problema, porque tá vendo que a inércia do nosso perfil aqui, ó, do nosso perfil U simples, ela é uma inércia muito maior neste sentido, fora do plano, certo? Então, normalmente não vai ter esse problema com índice de desbiotez fora do plano, não. Já a inércia aqui na direção onde está o painel é justamente uma inércia muito menor. Então, é por isso que ali a questão da flambagem vai ser muito mais fácil de ocorrer neste sentido, e é por isso que a gente faz o uso dos bloqueadores. Beleza?